Olá pessoal, tudo bem? A gente vai continuar as aulas de cálculo diferencial integral 2. Hoje iremos abordar sobre derivadas parciais. Vocês já estudaram sobre derivadas, né, em função de uma única variável, mas como a nossa ideia de cálculo 2 é estudar para duas variáveis ou mais, a gente então vai entender como que funciona agora, já que a gente vai aumentar o número de variáveis. Primeiramente, vamos entender qual que é a definição geométrica de derivadas, para ficar mais fácil de vocês compreenderem. Primeiro, eu preciso que exista um determinado espaço que ele seja relacionado em um plano de coordenadas R2, ou seja, x e y. Essas duas coordenadas vão depender de uma função que vai relacioná-la com um número. Esse número será um número real. Esse número, né, esse A, esse A que pertence à relação entre R2 e R, a gente vai chamar de uma superfície Z. Ou seja, eu vou ter uma superfície que vai depender da função do par ordenado que a gente for definir. Então vamos lá. Primeiro, imaginem que esse espaço Z, que foi comentado com vocês, é essa parte azul. Então aqui eu tenho minha superfície Z. Perceba que essa superfície Z, ela vem de uma relação aqui entre x0 e y0, ou seja, eu tenho um par ordenado. Este ponto ele relaciona com o número real aqui dentro dessa superfície. E assim eu vou determinando outros pontos até eu criar essa superfície aqui Z, ou seja, ela depende da função de x e y. Tudo bem? Vamos continuar. A primeira coisa, suponhamos que é dado para vocês um ponto y, tá? É dado um valor para y. Aqui foi representado como y0 para ser bem genérico, mas poderia ser 1, poderia ser 2. Tá? O exemplo seria muito semelhante ao que é dado ao lado para vocês. A partir deste ponto, a gente consegue utilizar valores desse ponto aqui, utilizar naquela função que foi dada, e a gente consegue traçar uma curvatura, que é essa curvatura aqui chamada de C1. Ok? Então, é dado para vocês uma função, né, de um par ordenado. Se vocês substituírem com o ponto que foi dado aqui, ó, que é este ponto que ela quer verificar sendo tangente, vocês vão conseguir traçar uma curva, uma curvatura nessa superfície Z. Nessa superfície Z, será dado um ponto para vocês. Né? Este ponto vai ter coordenadas no R3, já que aqui tem essa superfície Z, ela tem três coordenadas. Né? Ela tem para x, para y, ela tem uma determinada coordenada para z. Vocês vão conseguir, deste ponto P, em relação a essa reta, a gente consegue traçar uma reta tangente à curvatura. Dada a curvatura, eu vou fazer uma reta tangente a ela. E essa curvatura ela vai produzir um ângulo alfa. Essa inclinação alfa, a gente vai conseguir descobrir ela a partir da derivada em função do eixo que a gente traçou essa reta, né, o eixo x. Então a gente vai fazer uma derivada em função de x da curvatura C1. Então eu vou fazer uma derivada da curvatura, né, que é definida por essa função, e esse ponto x0 e y0 é do ponto que foi dado para vocês. Assim a gente saberá qual será o valor da tangente da inclinação desta reta. Com este valor representa a tangente desse ângulo, a gente vai aplicar um arco tangente a este valor e vai descobrir se esse valor aqui, se esse ângulo, ele é um ângulo que está sendo positivo ou negativo. Se ele está sendo positivo, eu vou conseguir perceber que essa reta será uma reta crescente. Se ele for um valor negativo, ele vai fazer essa curvatura semelhante a esse posicionamento, e ele vai fazer uma reta nessa direção decrescente. Então, dependendo do valor da minha tangente ou do meu ângulo, eu consigo saber a posição que está a minha reta tangente. Bom, ali a gente viu em relação a y e fez uma derivada de x. Para a gente relacionar com uma derivada em relação a x
uma derivada em relação a y, determinando um ponto x, vou determinar um ponto x, e aí eu vou fazer uma derivada no eixo que está seguindo essa direção, ou seja, no eixo y. Vou fazer a derivada em função do y porque me deu um ponto x. Eu vou ter uma função que vai definir uma superfície, essa superfície que vocês estão vendo aqui. Essa superfície, eu determinando um valor para ela, eu vou conseguir determinar uma curvatura que parte este ponto. Essa curvatura, definido um ponto, eu vou conseguir definir uma reta tangente a ela, onde essa inclinação está posicionada nesta reta aqui. Ó. Bom, vamos ter um exemplo numérico, para ficar bem simples. Mas antes, vamos falar sobre notações. As notações de derivada aqui poderão ser esta e essas. Todas elas é derivada em função de x da função. Todas têm a mesma leitura. Derivada de x na função do par ordenado. Derivada de x na função do par ordenado. Derivada de x na função do par ordenado. Nos livros que eu recomendei para vocês, eles usam essas 4 tipos de notações para a derivada em função de x. A que eu adotarei com vocês será essa segunda, pois eu acho ela uma forma mais simples, né? Entendendo que d é a derivada, o x está posicionado à frente para saber que é da variável x e a função que foi determinada para vocês. A mesma situação será para uma variável y. Então, eu também utilizarei a mesma notação, só mudando de x para y, dependendo da variável que você está fazendo a derivada. Bom, vamos para o exemplo numérico. No exemplo numérico, a gente tem a nossa superfície z definida por esta função. A gente quer encontrar essa reta tangente a uma curva C, só que essa curva C, ela tá dependendo do eixo do x ser igual a 2. Então, eu vou ter que substituir o x aqui para eu saber quem é essa curvatura. Conhecendo esta curvatura, eu sei que a partir deste ponto 2, 1 e 1, eu quero traçar uma reta tangente a ele. Então, vamos lá. Eu tenho que o ponto que eu quero determinar essa curvatura é no x igual a 2. Então, a equação da curva C dada é, definindo um valor 2 para x, então eu vou trocar no lugar do x e colocar 2. A função z eu coloquei aqui, só coloquei que agora estou usando para a variável x, vou usar o valor 2. Fazendo a troca, vai ficar 2 ao quadrado. E vou repetir o restante. 6 menos 2 ao quadrado, menos y ao quadrado. 2 ao quadrado é uma potenciação. Então, vai ficar menos, que não tem um parênteses aqui. Esse menos não pertence à base 2. Então, vai ficar menos. E eu vou fazer a potenciação. 2 elevado a 2, 4. Então, vai ficar menos 4. 6 menos 4, fator numérico, a gente consegue resolver. Será 2. 2 menos y ao quadrado. Esse 2 menos y ao quadrado é a nossa curvatura C. Lembrando que essa curvatura C a gente verá a reta tangente no ponto 2, 1 e 1. Então vamos lá. Se é dado para vocês o ponto 2, 1 e 1, a gente vai fazer o seguinte. A gente precisa saber qual que é aquele valor do coeficiente angular, né, do ângulo alfa. Para isso eu vou aplicar a derivada da curvatura 2 menos y ao quadrado. E depois eu vou substituir a derivada que eu encontrei no valor 2 e 1 e 1. 2 e 1. Então, vamos lá. A derivada de 2 menos y ao quadrado, vocês sabem que as regras de derivada são as mesmas para cálculo 1. Na descrição do vídeo eu coloquei uma foto, tá, com todas as relações, todas as regras de derivação. Por favor, verifiquem para vocês não tiverem dúvida. O ideal seria que vocês pausassem esse vídeo, baixassem a imagem e ficassem consultando as regras de derivação que eu estou falando para vocês. Com qualquer dúvida que vocês tenham sobre as derivadas, a gente vai conversar sobre vamos tirar dúvidas na live. Tudo bem? Então vamos continuar. A derivada de uma subtração é a derivada do primeiro termo e a derivada do segundo termo. Então, a derivada do primeiro termo, ó, derivada de 2. Como derivada de uma constante é 0, fica 0 aqui. Derivada
derivada de y, né? Lembrando que a gente deu um ponto, valor x igual a 2, então vai ser a derivada na variável y, no eixo do y. E aí, derivada de menos y ao quadrado. Esse menos 1 é uma constante, mas aqui tem uma variável. Como não tem só uma constante, eu vou jogar esse menos para frente, ó, que é o menos 1 que está aqui. E a derivada de potenciação, como que é? Eu pego o expoente, tombo ele, né? Eu coloco na frente. Então fica 2. E aí eu vou repetir a base do expoente, y menos y elevado a 2, só que o expoente vai subtrair 1. Então vai ficar tombo 2. E aqui vai ficar y ao quadrado, só que aqui vai ser 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1. Então vai ficar menos da constante, o 2 que tomba do expoente, e o y elevado a 1 porque vai subtrair o expoente 2 menos 1. Ok? É uma derivação de potenciação. Já que essa aqui é a minha derivada em relação ao eixo do y, eu vou agora trocar o ponto que eu preciso, que é o 2 e 1. Que eu estou tirando daqui, ó, 2 para x e 1 para y. Fazendo aí a substituição, eu quero a derivada em relação à variável y no ponto 2 e 1. Então, vai ficar menos 2 vezes o valor para y. Então, menos 2 vezes 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Então, a gente tem que o coeficiente angular é menos 2. Então, se você sabe, voltando, a tangente de alfa é igual a menos 2, para você saber a inclinação, você vai colocar menos 2, né? Menos 2, shift tangente na calculadora científica, ou arc tangente de menos 2, e você vai encontrar qual é a inclinação dessa reta. Vou representar vou dar esse mesmo exemplo numa situação visual para ficar algo mais simples. Então, tentem acompanhar o mesmo raciocínio que eu fiz aqui com vocês os cálculos com a representação. Então, vamos lá. Neste primeiro exemplo, é dado para vocês aquela superfície S. É dado uma superfície S para vocês e é essa superfície que eu estou mostrando para vocês. Perceba que a superfície tem essa função aqui, ó. Vocês podem visualizar ela de duas formas. Ou utilizando o GeoGebra, que é um software gratuito, ou o Implot, que também é um software gratuito. Os dois eu deixarei um nome na descrição para vocês, caso vocês queiram digitar essas funções e ter uma visualização de outras funções que eu passarei para vocês ao final da aula. Então, primeiro, a gente vai determinar que o x é igual a 2. Então, perceba que aqui, ó, essa reta vermelha vai representar o x sendo igual a 2. Beleza. Se eu estou determinando que o x é igual a 2, então eu preciso determinar uma curvatura, né? Essa mesma função em relação sendo x igual a 2 para saber qual é essa curvatura em relação a x igual a 2. Essa curvatura aqui é aquela curvatura quando a gente faz substituição. Ó, percebam que eu grifei ela de amarelo aqui para vocês. Né? Imagina dentro da figura. Essa curvatura, essa curva aqui, ó, né, que no caso vai ser 2 menos y ao quadrado, ela está dentro da superfície z. Então, essa função que coloquei de amarelo aqui, né, de verde para vocês, era esse 2 menos y ao quadrado. Só que o que acontece? Eu preciso olhar para um ponto 2, 1 e 1, né? Que é este ponto aqui, ó. Então, esse é o ponto 2, 1 e 1. Eu vou definir uma reta tangente a este ponto. Para a gente fazer isso, qual que é a primeira coisa que a gente aplica? A derivada no ponto 2 menos y ao quadrado. Aplicando a derivada e trocando a derivada para o valor 2 e 1 que a gente fez anteriormente, a gente vai chegar no menos 2, correto? Então, chegando em menos 2, que é a tangente... Aqui eu coloquei tangente de beta, tá, gente? Mas é o mesmo ângulo. Que é a tangente beta é igual a menos 2, foi o valor que a gente chegou agora há pouco. Aplicando a arctangente de menos 2, a gente vai chegar que o valor desse ângulo ele é menos 63 graus. Ok? Então, isso quer dizer que a gente vai olhar para esse ângulo em sentido anti-horário, menos 63 graus. Então, vamos lá. Para ficar fácil essa construção, a gente vai desenhar aqui uma reta paralela,
tá? Ó, uma reta paralela passando pelo ponto P, a gente vai desenhar essa reta paralela ao x igual a 2. Beleza? Considerando este ponto aqui, eu vou calcular menos 63 graus em sentido anti-horário. Fazendo este cálculo, eu terei essa inclinação. Tendo essa inclinação, eu marco um ponto. E a partir deste ponto e o ponto 2, 1 e 1, eu vou traçar uma reta. E essa reta é a minha reta tangente procurada. Então, essa é a visualização deste exercício, deste conteúdo. E aqui a gente agora vai trabalhar a questão de fazer os cálculos, pois isso pode ser uma dúvida de vocês. As regras de derivação, tá? Eu só risquei o 6, pois vocês não vão utilizar ele. O restante poderá ser usado. Caso vocês não tenham trabalhado com alguma derivada específica, por favor, me informe, seja nos comentários, seja no WhatsApp ou outro meio, para que a gente possa trabalhar este determinado conteúdo e ficar fácil. Então vamos lá, continuando, né? Essas nossas regras de derivação, as mesmas utilizadas em cálculo 1. Bom, vamos continuar com outro exemplo para a gente entender como seria a derivada tanto em relação a x como em relação a y desta função, x² vezes y elevado à quinta potência. Perceba que aqui está em função de x e aqui está em função de y. O interessante, quando vocês vão derivar agora com duas variáveis, se você está variando em relação de x, o y será a sua constante. Você vai considerar como se fosse um valor numérico e não como uma incógnita. E se você está derivando em relação a y, você vai considerar o x como sendo uma constante e o y sendo a sua variável. Então vamos lá. Quando a gente vai derivar essa função em relação a x, ó, perceba que eu estou denotando como dx a derivada em relação a x, eu vou considerar como y elevado a 5 sendo um valor numérico. E o que a gente faz se um número está multiplicando a variável que eu quero fazer a derivação? Eu jogo a constante na frente, correto? Então, eu vou jogar esse y elevado a 5 para frente, considerando que ele é uma constante, e vou derivar x ao quadrado. X ao quadrado é uma potenciação. A gente deriva da seguinte forma. Este 2 a gente jogará na frente, certo? A gente vai tombar ele, ficar 2. E o x ao quadrado, a gente vai colocar x ao quadrado, e esse 2 será 2 menos 1. Então, ficará y elevado a 5, o 2 que tombou aqui, vai ficar x elevado a 2 menos 1. 2 menos 1, 1. E por questão de notação, eu sempre vou colocar a constante na frente, a variável x e depois a variável y. E x elevado a 1, a gente nunca vai colocar a potência 1, a gente vai colocar só o x, ok? Então, colocando a constante na frente, o x e depois a variável y. Beleza, isso era em função em relação a x. Agora vamos derivar em relação a y, desta mesma função. Se é derivando em y, o x ao quadrado é uma constante. Logo, a gente vai colocar ela na frente. O x ao quadrado ficará na frente. Derivando em relação a y, tá, pessoal? Então, vocês considerem isso aqui foi um erro, foi um equívoco meu. Ok, y. Derivada de y em relação a y elevado à quinta potência. Eu vou pegar esse expoente 5, vou colocar na frente, vou tombar ele. E eu vou fazer y elevado a 5 menos 1. 5 menos 1, 4. Então, vai ficar x ao quadrado vezes o 5 que eu tombei. E o y elevado a 5 menos 1, que é y elevado a 4. Por questão de notação, esse 5 ele deve ser na frente, pois é a nossa constante. Então, vai ficar 5x² vezes y à quarta potência. Muito simples, né? Se você está derivando em relação a x, o y é a sua constante. Se você está derivando em relação a y, o seu x é uma constante. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo um pouquinho mais complicado. Pois agora, além de calcular a derivada para esta função em relação a x e em relação a y, você terá que aplicar também o valor 2 e 3 ao final desta função. Afinal, a gente entendeu, né, ao final no exemplo 1, que além de a gente derivar e entender a curvatura,
a gente vai ter que aplicar um determinado valor numérico, né, que é o ponto que é dado, que a gente quer a reta tangente, e aí encontrar qual vai ser o nosso coeficiente angular. Então, já vamos entender como que faz esse tipo de cálculo. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é derivando em relação a x. Então, vamos derivar em relação a x e derivar em relação a y. Vou derivar em relação a x essa função. Então, a derivada será para o primeiro termo e a derivada será para o segundo termo. Aqui a derivada para o primeiro termo e a derivada para o segundo termo. E o menos para fora. Primeiro, aqui, se a gente está derivando em x, quer dizer que o 2 é constante e o y é constante. Se esses dois valores são constantes, eu tenho a minha variável aqui no meio deste termo, eu vou jogar essas duas constantes à frente. Então, ficará 2y derivada de x dx, correto? Então, dy, né, que são as constantes, vezes a derivada de x, ó, menos, se eu estou derivando em relação a x, esse 4 vezes y elevado à quinta não tem x, então isso aqui só será uma constante, será só um número. Então, vai ser a derivada de uma constante. Derivada de uma constante é zero. Continuando. O 2y está aqui. E a derivada de x dx, a derivada de x é, pego a potência 1, coloco na frente, dá 1. X elevado a 1 menos 1 dá 0. Então, vai ficar 1 vezes 1. Ok? 2y vezes 1 dá 2y. Lembrando que aqui era menos 0, nem precisou anotar. Derivando em função de y. Para a gente derivar em função de y, será da seguinte forma. Perdão, pessoal, eu acabei esquecendo que eu teria que substituir o y com um valor 3 aqui, né? Que era esse o objetivo do exercício. Então, 2 vezes 3, 6. Então, derivando agora em função de y, no ponto 2 e 3, eu terei a minha função, que foi dada. E se eu vou derivar em função de y do primeiro termo e do segundo termo. Então, eu vou separar isso daqui. Tudo bem, né? Tudo bem. Então, vamos continuar. Derivada dessa primeira parte, eu tenho que em relação a y, então 2x é minha constante. Se 2x é minha constante, eu colocarei 2x na frente e vou derivar y em função de y. Menos derivada de y de 4y à quinta. Opa, agora eu tenho 4 como constante e y elevado à quinta é minha variável. Então, 4 será passado para frente, já que ele é uma constante. E a derivada de y elevado a 5. Derivada de y elevado a 5 é a derivada de y. Bom, a derivada de y, a gente já entendeu que pela derivada de x ser 1, a derivada de y, a derivada na variável y de y também será 1. Então, aqui será 2x vezes 1. E aqui, como será? Bom, aqui será da seguinte forma. A derivada de 4 vezes 2y menos y ao quadrado, eu vou tombar o expoente, 5, vezes esse y elevado a 5 será y elevado a 5 menos 1. Pessoal, desconsiderem esta parte. Tá? Foi um equívoco meu também. Okay? Desconsidera essa parte, não é necessária. Bom, continuando. 4, o 5 que tombou aqui do expoente, que é a derivada de uma potenciação, vezes y elevado a 5 menos 1. 2x vezes 1 dá 2x. Menos 4 vezes 5 dá 20. E 5 menos 1, 4. Então, vai ficar 2x menos 20 vezes y elevado a 4. Ok? Bom, continuando. A gente vai trocar o valor do x e o valor do y para o ponto 2 e 3. Então, vai ficar 2 vezes 2, que é o valor de x, e menos 20 vezes 3 elevado a 4. Lembrando que o y é 3. 2 vezes 2 dá 4. E 20 e 3 elevado a 4 dá 81. 81 vezes 20 dá 1620. Então, ficará 4 menos 1620. 4 menos 1620
dá menos 1.616. Tudo bem? Então, vamos continuar aqui nesse exercício, aplicando para outro exemplo. Vamos continuar com outro exemplo aqui de uma função que ela envolve uma divisão. A gente também será feito o cálculo em relação à função x e à função y. Então, em função da relação x, a gente vai entender que o y² é uma constante. Se ele é uma constante, a gente pode perceber aqui que esse y² ele está multiplicando um 1 aqui, que não aparece, mas ele existe esse 1. E aí a gente pode, então, considerando que esse y² é uma constante, colocar ele na frente e derivar essa divisão. A derivada da divisão também segue nas regras, mas uma opção minha foi converter, já que o numerador era 1, eu tenho uma propriedade de potenciação que fala o seguinte. Vou representar aqui para vocês, para ficar bem simples. Quando eu tenho 1 elevado a um determinado número, eu posso representar isso como o número elevado a menos 1. Ok? Aqui tem a potência 1. Se essa potência, neste caso, é 3, eu vou representá-la como menos 3. Tudo bem? Então, ficará y², que é a minha constante, da derivada da função 1 mais x² elevado a menos 3 para considerar esse 1 aqui. Bom, continuando. A derivada de uma potenciação é a derivada da potência. Eu vou pegar a potência, vou colocar lá na frente, menos 3, e vou derivar dentro. Só que a derivada de dentro é o seguinte. Ó, peguei aqui a potência, coloquei na frente menos 3, peguei a potenciação, menos 3, menos 1, que é aquela regra de potenciação. Vocês aprenderam a regra da cadeia, então aqui a ideia é a mesma. Eu vou derivar o de fora, vou colocar o resultado, depois eu vou derivar dentro. E aí eu vou derivar 1 mais x². A derivada de 1 mais x² é a derivada do primeiro termo e a derivada do segundo termo. Derivada do primeiro termo, ó, perceba que essa parte, como eu já resolvi, só coloquei menos 3 com menos 1, deu menos 4. Derivada de 1, como é uma constante, será 0. E a derivada de x². Bom, como é a derivada de x em relação a x², isso que é uma potenciação, eu vou pegar esse 2 e colocar na frente, e a derivada de x² menos 1, que ficará 2x, 2 menos 1, 1, então ficará 2x. Ok? Aqui o zero da constante. Bom, 0 mais 2x² será 2x. Então, vou colocar aqui, ó, 2x. Esse 2x, para a gente organizar isso de uma forma melhor, eu vou colocar os valores na frente, então será o menos 3 na frente. Esse 2x eu coloquei aqui na frente. O y² está logo em seguida. E 1 mais x² elevado a menos 4. A única forma de a gente continuar essa nossa conta é só multiplicando menos 3 vezes 2. Que dá menos 6. Menos 6x y². Bom, como eu já tinha conversado com vocês, esse 1 mais x² elevado a menos 4, a gente consegue converter ele como uma fração, correto? Essa potenciação negativa, a gente consegue representar como uma fração. Então, vamos lá. Será menos 6y² sobre 1 mais x² elevado a 4 positivo, tá? Que esse menos é para representar o denominador da fração. Feito isso, a gente já aplicou a derivada. Então, o que falta agora? O que falta a gente substituir para os pontos 1 e 3. 1 para x e 3 para y. Fazendo a substituição, temos 6 vezes 1 vezes 3 elevado a 2. E 1 mais 1², tudo isso elevado a 4. Perceba que eu fiz só substituições. Como isso aqui é uma expressão numérica, a gente tem que dar prioridade às potenciações. Então, vai ficar 3 elevado a 2, 9. 1 elevado a 2, 1. E agora eu vou multiplicar na parte de cima. Então, menos, menos. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 9, 54. 1 mais 1 dá 2. Então, vai ficar 2 elevado a 4 na parte do denominador. 2 elevado a 4,
será 16. Então, ficará menos 54 dividido por 16. Como não terá alternativas sem ser simplificado, então vocês terão que simplificar esses valores. Como são dois números pares, dá para dividir por 2. Então, 54 dividido por 2 dá 27. 16 dividido por 2 dá 8. Fazendo o jogo de sinal, que o 54 é negativo e o 16 é positivo, fica negativo. Ok? Então, essa seria a derivada em relação a x do ponto 1 e 3. Agora, vamos derivar em função de y do ponto 1 e 3. Se a gente vai derivar em função de y, a gente tem que entender que a parte do denominador, como só tem o x, aquilo ali seria a nossa constante. Se é a nossa constante, então a gente vai passar ela para a parte da frente. E o y ao quadrado será a nossa variável. Então, a gente vai aplicar apenas a derivada de y ao quadrado. Derivada de y ao quadrado, vou pegar o 2 de potenciação, jogar, vou passar para frente, e vai ficar y elevado a 2 menos 1. Ou seja, y. Então, ficará aquela expressão 1 sobre 1 mais x quadrado, tudo isso elevado a 3, vezes o 2, que eu estou no meu expoente, e o y de 2 menos 1, que dá 1. Então, fica 2y. Vou realizar essa multiplicação dessas duas frações. Ficará 2y sobre 1 mais x quadrado sobre 3. Após isso, será feita a substituição do ponto 1 e 3. Então, como y vale 3, ficará 2 vezes 3. Como x será valor 1, vai ficar 1 mais 1 ao quadrado, tudo isso elevado a 3. A gente pode fazer a multiplicação na parte do numerador. 2 vezes 3 dá 6. E 1 elevado a 2 dá 1. Então, agora realizando a soma dentro de parênteses, 1 mais 1 dá 2. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, vai ficar 6 sobre 8. Como nas alternativas não terá fração redutível, só irredutível, ou seja, será preciso fazer a simplificação. Então, aqui são números pares, vou poder dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3 e 8 dividido por 2 dá 4. É importante sacar que esses números devem ser iguais. Afinal, você está reduzindo essas frações, tornando elas irredutíveis. Pois 3 e 4 são frações que você não consegue dividir pelo mesmo valor. Logo, encerra-se a nossa conta. E esse seria o nosso coeficiente angular. Continuando, temos as ordens superiores. Derivada de ordem superior é aplicar a derivada não apenas uma vez, mas 2, 3, dependendo da quantidade que é sugerida para você. Então, derivadas parciais de ordem superior nada mais é que uma derivada de ordem de segunda ordem, onde as derivadas parciais, que era em relação a x, em relação a y, a gente escreve derivada de x em x, ou seja, eu vou aplicar ela duas vezes, e a derivada em relação a x duas vezes, e a derivada de y em y é a derivada de y em relação à derivada de y, ou seja, eu vou aplicar a derivada em relação a y duas vezes. Vou aplicar alguns exemplos para ficar uma conversão bem mais simples. Primeiro, a gente tem que a nossa de ordem superior ela pode ter algumas denotações. O que a gente vai mais utilizar será a de dx e x. Se for 3 vezes, dx e x de x da função do par ordenado. Se for derivada de y em 3 na terceira ordem, a gente fará d de y de y de y da função x e y. Então, a gente vai sempre usar a notação que está destacada em vermelho. Vamos fazer alguns exemplos. O primeiro exemplo é essa função que será feita a derivada em relação a x de segunda ordem, ou seja, vou fazer a derivada de y, depois vou fazer novamente. Então, temos, se eu aplicar a derivada de x dessa função, eu terei que aplicar a derivada no primeiro termo e no segundo termo. Perceba que eu coloquei um parênteses agora, falando que depois essa derivada eu aplicarei de novo para a derivada de x. Então é importante destacar e colocar esse parênteses para organizar as contas. Será feita da mesma forma, só que como eu vou incluir mais uma derivada, eu coloco um parênteses para falar que o resultado final será derivado novamente. Então, a derivada de x ao cubo. Como x ao cubo é a nossa variável, eu vou pegar o 3, que é uma potência, vou colocar na frente e ficará x elevado a 3
menos 1, que é x quadrado, tá? 3x². No segundo, a gente tem que a derivada de x, o y ao quadrado, ele não tem x, então ele será considerado uma constante. Então, será passado para frente. Aí eu farei a derivada da exponencial de x. Derivada de exponencial é eu colocar a exponencial do número à frente, né, ao lado da constante, e derivar aquilo que ele está elevando, ou seja, fazer a derivada de x. Ok, então vamos lá. Lembrando, qualquer dúvida, esteja com aquela tabela de derivação ao seu lado. Se for possível, imprima. Se não for possível, anotem. Isso é muito importante. Continuando. Como 3x elevado a 3 menos 1, falta só subtrair as potências, eu vou subtrair. 3 menos 1 dá 2. E eu tenho que o y² vezes a exponencial de x vezes a derivada de x. Só que a derivada de x, ó, isso aqui eu mantive na frente. E a derivada da variável x, como x é a nossa constante, né? Nossa variável, será 1. A potência é 1, coloco na frente. Ficará x elevado a 1 menos 1. 1 menos 1, 0. Então, x elevado a 0. Como todo número elevado a 0 é 1, então ficará 1 vezes 1, que é 1. Então, é por isso que tem esse 1 aqui. Como esse 1 é irrelevante, eu não preciso anotar ele, ok? E eu vou aplicar essa derivada no primeiro termo e a derivada no segundo termo. Perceba que o 3 aqui, ó, ele será a nossa constante. E, novamente, o y² será a nossa constante. Então, vou colocar esse 3 à frente, pois será a nossa constante. E o y² eu coloquei na frente, pois ele será a nossa constante. Derivada de x² é abaixar a potência 2 e fará x elevado a 2 menos 1, que é a regra de derivação de potenciação. Derivada de exponencial de x é eu pegar a exponencial, colocar à frente, ao lado da constante, e derivar o expoente. Então, vamos lá. 2 vezes 3 dá 6. 3 vezes 2 dá 6. X elevado a 2 menos 1 dá 1. Esse x elevado a 1 é só necessário colocar x. Mais y² vezes exponencial de x, eu vou repetir, e a derivada de x dá 1. Sendo o mesmo exemplo que foi explicado agora há pouco. Então, vezes 1. Como este 1 não é necessário de potenciação e nem esse 1 de constante, então ficará 6x mais y² vezes a exponencial de x. E assim a gente termina a nossa derivação de segunda ordem. Se fosse necessário aplicar a derivação de segunda ordem em um determinado ponto, ao final dessa derivação você trocaria o x naquele determinado ponto e o y naquele determinado ponto. Vamos aplicar um outro exemplo. No exemplo 2, a gente tem essa função polinomial e eu tenho que aplicar a derivada de y de segunda ordem, ou seja, eu vou aplicar a derivada na variável y, depois eu vou aplicar novamente a derivada de y em y. Então, vamos lá. Primeiro eu vou abrir essa derivação de y em cada um desses termos. Então, eu deixei a derivada de y aqui, para lembrar que essa segunda derivação que eu vou fazer em todo este resultado. E a derivação de y... Pessoal, deixa eu só anotar aqui, eu cometi alguns enganos. Então, aqui será a derivação de y nesse primeiro termo, a derivação de y neste outro termo. Então, isso aqui não tem. Isso aqui é um equívoco meu. A derivada de y em função a este termo aqui também. Então, essa derivada aqui não se tem. Lembrando que eu estou utilizando a ideia dos parênteses para dizer que depois eu teria que derivar em função de y. Ok? Então, vamos continuar aqui. Bom, continuando a nossa aula, temos o seguinte. A derivação de y em função de x ao cubo, esse x ao cubo é uma constante para a gente, já que a gente está derivando em função de y. Derivada de uma constante é zero. Ok? Mais, né?
a derivada de x ao quadrado e y ao cubo. Esse x quadrado é a nossa constante, então a gente vai colocar na frente e vai derivar em y em função da nossa variável y ao cubo, menos. Derivada de y em 2y ao quadrado, esse 2 é a nossa constante, logo coloquei ele na frente. Tudo bem? Então, a variável da constante da variável que você quer derivar, a constante a gente jogará na frente. Isso é uma regra de derivação. Dá uma olhada nas regrinhas lá que foi passado para vocês. Derivada de y ao quadrado. Eu vou tombar esse expoente em 2 e esse y ao quadrado ficará y ao quadrado menos 1. Ok? Vou fazer ele daqui a pouquinho. Então, só tirei as constantes aqui. Ok? E aqui eu já coloquei zero, que a derivada da constante é zero. Bom, eu não estou calculando essa derivada ainda, tá? Ainda falta a derivada de primeira ordem, a gente terminar o cálculo dela. Então, derivada de zero manteve zero, x quadrado na constante manteve. Derivada de y ao cubo, eu tombo o expoente 3 na frente, e y ao cubo menos 1, y ao cubo menos 1. Menos 2 que está à frente e o y ao quadrado. Esse 2 que é expoente, eu vou colocar ele na frente. Lembra que eu vou tombar o expoente? Eu tombei o expoente. O y ao quadrado ficará y ao quadrado menos 1. Ok? Bom, aqui já está feito todas as derivadas. Falta apenas a gente organizar essa conta. Então, aqui será 0, não precisa colocar. O 3 eu colocarei na frente, pois ele é minha constante. X ao quadrado. E y elevado a 3 menos 1 ficará y ao quadrado. Menos 2 vezes 2 dá 4. Y ao quadrado menos 1 aqui, ó, dos expoentes, ficará y. Então, ficará menos 4y. Aplicando a derivada da segunda ordem, eu vou separar ela em dois termos. Vou separar a derivação de y no primeiro termo e a derivação de y no segundo termo. Perceba que esse menos, eu coloquei ele para fora aqui, separando esses dois termos. Tudo bem? E aqui a gente tem que o 3x² é uma constante. Logo, eu passarei ele para frente. E esse derivado de y de 4y, esse 4 é uma constante. Também passarei para frente. Lembrando que o x² é a nossa constante, pois eu estou derivando em função de y. Então, o y é a nossa variável, o x é a nossa constante. Vamos continuar. Bom, continuando aqui, a gente então vai passar esse 3x² e esse 4 para frente, entendendo que são as nossas constantes. Eu vou derivar de y em função do y² e derivar de y em função de y. Derivada de y em relação a y², eu vou pegar a potência 2, vou colocar na frente, e vai ficar y² menos 1. Como 2 menos 1 é 1, vai ficar 2, coloquei na frente, de y. E, ó, 3x² de 2y² menos 1. Menos 4, derivada de y, será 1. A gente já conversou com isso em outros exemplos anteriores de derivada de primeira ordem. Continuando aqui. 2 menos 1 dá 2. 4 vezes 1 dá 4. 3 vezes 2 dá 6. Então, ficará 6x² de y, que eu fiz a subtração aqui. Menos 4 vezes 1 dá 4. Se tivesse um ponto para você colocar nessa derivada de segunda ordem, você substituiria o valor do x para este ponto, né, primeira entrada, e o y para o valor da segunda entrada ali da coordenada. Vamos continuar aqui. Por exemplo, 3. A derivada, agora perceba que eu tenho a derivada de terceira ordem, e agora estou variando. Eu vou calcular a derivada de x primeiro, tá? A gente olha sempre da esquerda para a direita. Vou calcular a derivada de x. Depois eu vou calcular a derivada de y. E depois eu vou calcular a derivada de x. Então, será nesta ordem aqui. Então, vamos lá. Como eu tenho aqui uma função polinomial, eu vou fazer uma derivada de x nesses três termos. Então, ó, derivada de y e x, né, que será feito depois. Coloquei um parênteses dizendo que eu vou fazer com este resultado. Derivação de x do primeiro termo, menos a derivada de x do segundo termo, mais, ó, estou separando aqui dos sinais que tem, e a derivada de x do terceiro termo, que é o 3. Como a gente está derivando em função de x, o 4 e o y² serão constantes, então será passado para frente. Eu vou aplicar apenas a derivada de x elevado a 5. Aqui a gente tem o 6 e o y como constante.
Passaremos para frente, derivaremos o x em relação a x². E aqui a gente tem uma derivada de uma constante, que é zero. Então, vamos fazer aí as substituições. Primeiro, esse 4y², eu passei ele aqui para frente. Ok? E eu tenho aqui, deixa eu só verificar, eu tenho aqui que eu vou fazer a derivada de x elevado a 5. Ok? Menos a derivada de y em relação a x de 6y, tá? Nossa constante, da derivada de x quadrado, ó. Derivada de x². Mais a derivada que a gente vai fazer, que é essa que está aqui fora, da derivada de x, que é a nossa constante. Então, vamos lá, ó. Continuando aí. Aqui a derivada de x elevado a 5, eu abaixo a potência 5, tomba o expoente, dependendo da forma que você compreendeu essa regra. E x elevado a 5 será x elevado a 5 menos 1, que dará x elevado a 4. Aqui, o 6 é a nossa constante, e a derivada da potência será o 2, que a gente vai tombar, x elevado a 2 menos 1, tá? X, né, que é x elevado a 1. E aqui a derivada de uma constante é 0. Tá? Pessoal, vocês poderiam optar, como exemplo anterior, de ter colocado um parênteses aqui e um parênteses aqui, e não anotando essas derivadas de segunda e terceira ordem que você irá fazer depois, ou pode anotar dessa forma. Então, estou dando uma segunda anotação para calcular essa derivada, tudo bem? É importante que vocês tenham mais de uma opção para poder fazer os cálculos de maneira correta. Aquilo que ficará mais fácil de você organizar. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 4 vezes 5, que eu posso multiplicar aqui dá 20. E esse x elevado a 5 menos 1 eu posso subtrair, né? Então ficará x elevado a 4, ok? Eu vou fazer essa multiplicação daqui a pouco. Aqui eu consigo fazer essa subtração, né? 2 menos 1 dá 1. E depois multiplicar 2 vezes 6. E essa derivada de y de x segunda ordem, que não precisaria mais ser feita, né? Pois é a derivada de uma constante será zero. Então, isso aqui a gente já pode anular. Ok? Então, será apenas essa derivada. Continuando aí. Então, vou anular ela. Olhando para cá. Vou aplicar a derivada agora da segunda ordem. Né? Da 4 vezes 5, 20. Y elevado a 4, x elevado a 4. Aqui é, que nem eu disse para vocês, o ideal é sempre colocar o x primeiro, tá? Eu não coloquei, mas foi um erro meu. Porque sempre, o ideal é colocar o x na frente e depois o y. Bom, eu vou fazer a derivada em relação a y. Então, o 20 é uma constante e o x² é uma outra constante. Vou derivar em relação a y desta função. Lembrando que aqui vai fazer 2 vezes 6 dá 12 e x elevado a 1 dá x. Ok? Então, vai ficar 12 vezes x vezes y. Como eu estou fazendo derivação em relação a y, o 12x será minha constante. Então, passando para frente, o 20 vezes x elevado a 4, e eu vou derivar apenas em relação a y à quarta. Menos 12x é o nosso constante, vou passar para frente e vou fazer a derivada de y. Vamos lá. A derivada de y à quarta, eu vou tombar essa potência 4, vai ficar y à quarta menos 1, vai ficar y elevado a 3. Menos 1. Ó, eu tombei aqui a potência 4. E aqui, derivada de y em relação a y, que é a própria variável, dará 1. Já expliquei nos outros exemplos. Então, ficará 1 menos 1 aqui, que é 0. E aqui será, então, y elevado a 0, que dará 1. Continuando. 4 menos 1, 3. E aqui, y elevado a 0, dá 1. 4 vezes 20, 80. Então, ficará 80 de x à quarta vezes y ao cubo. E aqui eu já estou demarcando que ele será as minhas constantes. Afinal, eu vou derivar agora em função de x. Então, x será minha variável, o 80 já era constante, o y ao cubo será minha constante agora. Como aqui era 1, pessoal, eu nem precisei anotar aqui, né? Porque 12x vezes 1 dá 2x, 12x. Derivado de x de 12x, esse 12 vai ser a minha constante, então eu vou passar ele para frente. Não está marcado de vermelho, mas ele é minha constante. Então, se isso aqui é minha constante, pessoal, eu passarei para fora.
vou derivar de x da função de x à quarta. E aqui eu tirei minha constante 12 e eu vou derivar em relação a x. Continuando, a gente tem o seguinte, que aqui a gente pode fazer 4 menos 1, né, a derivada da potenciação é tombo a potência 4, e 4 menos 1 dá 3, então vai ficar x elevado ao cubo. E aqui eu mantive aquele valor que era constante para a gente. E aqui será menos 12 vezes a derivada da própria variável é 1. Então, menos 12 vezes 1. Então, aqui a gente tem 80 vezes 4, 320. X elevado a 4 menos 1, que é x ao cubo, vezes y ao cubo. Menos 12. E assim a gente aplica a nossa derivada de terceira ordem. Lembrando que você lê a derivada pela ordem da esquerda para a direita. Tudo bem? Outra situação, se fosse dado o ponto, você trocaria no valor de x e y e encontraria qual seria o ponto do coeficiente angular. Tomem cuidado com a forma que é colocado o exercício. Calcule, e aqui eu estou dizendo a derivada que eu quero que você calcule. Primeira, segunda, terceira ordem, e quais são as variáveis em relação a x, y e depois x. Eu posso colocar também, calcule as derivadas parciais de primeira ordem. Então, você tem que calcular a derivada parcial em relação a x e calcular a derivada em relação a y também. Tudo bem? Qualquer dúvida, coloquem nos comentários ou também deixem para vocês perguntarem pelo WhatsApp ou na live de segunda-feira. Pessoal, se não houve nenhuma dúvida, muito obrigado e até a nossa próxima aula.